Doutor, o meu marido, ele passou a me rejeitar, não me procura mais. O que pode ser isso? Vamos lá? Meninas e rapazes também, eu hoje vou falar sobre uma das queixas mais comuns do relacionamento, que é a rejeição por parte do homem à mulher. Então, algumas causas são comuns que eu vejo aqui em consultório e eu vou te passar qual é a minha experiência aqui em consultório. Uma das principais queixas é o vício em masturbação. Alguns homens, eles são apresentados ao sexo lá na adolescência através da pornografia e que passam a fazer a masturbação. Eles se desenvolvem a forma de obter prazer através da masturbação, mas quando se casam não conseguem reproduzir aquele ato na conjunção carnal com a esposa. Eles são tão viciados em masturbação, na tela, no vídeo, na erotização, que quando trazem para a realidade com a esposa, eles não conseguem reproduzir aquilo e passam a afastar a esposa, porque eles só veem o prazer através da masturbação. Outra causa comum são homens que têm outras afinidades sexuais, homens que se casam socialmente, mas têm afinidades sexuais por pessoas do mesmo sexo. E aí, por questão social, às vezes ele ocupa um grande cargo numa empresa ou é de uma instituição que requer a família tradicional, ele se casa com uma pessoa, mas mantém uma relação extraconjugal e aí rejeita a esposa. A esposa muitas das vezes não sabe desse evento e aí acaba sendo rejeitada por esse rapaz. Outras questões, a própria inibição de medo também de não fazer a esposa chegar ao ato sexual, a baixa autoestima daquele homem. Muito frequente, é comum que esses homens tenham dificuldades em saber fazer sexo, porque isso não se ensina, isso é desenvolvido ao longo do tempo com o casal. Então esse homem pode ficar mais inibido, ter autoestima baixa por achar que ejacula rápido, por ter medo de falhar ou por ter um pênis menor que a estatura habitual. Então esse homem passa a rejeitar a mulher, tem vergonha, apesar dela tentar ajudar, não se importar tanto com isso, porque ela o ama, ele acaba afastando, porque ele mesmo não está bem para ter a relação sexual. Então o mecanismo de defesa, ele se afasta. Outras causas comuns é o que eu chamo de relação em ampulheta. Os casais, quando eles se conhecem, eles não têm grau de intimidade próxima, eles são afastados. Com o passar do tempo, eles se tornam mais próximos, mais íntimos, se casam e aí passam a ter uma intimidade em comum e começam a caminhar com um grau de intimidade lado a lado cada vez mais próximo. E com o passar da idade, as doenças, os remédios, a família, problemas, preocupações, eles começam a se afastar no grau de intimidade sexual e começam a se afastar, fazer cada vez menos sexo. É a relação em ampulheta. Começam afastados, se aproximam por um tempo e no final da vida se afastam. Então é uma causa também de rejeição. Esse homem pode ter medo de falha, não tem tanto interesse sexual, porque ele tem baixa de testosterona também. E aqui a gente pode ficar até amanhã falando sobre as causas possíveis de rejeição do homem à mulher, ou vice-versa. Desde causas extraconjugais, doenças, vícios, uso de drogas também. Essa pessoa com o uso de droga não consegue ter um bom desempenho. Trabalho excessivo, às vezes é um empresário, é um trabalhador braçal, demora a chegar em casa, chega em casa exausto, ele não consegue ter um bom desempenho. Às vezes a esposa quer, mas ele não tem, ela entende, e acaba o relacionamento esfriando, ficando de lado. Mas o que me chamou a atenção foi especificamente que ontem eu recebi
foi num domingo, eu recebi um depoimento de uma paciente dizendo que isso foi logo no início do casamento dela. Então, quando ela tinha 32 anos, era jovem, bonita, gostava de fazer sexo, e o marido, depois que se casaram, ele começou a refutar, fugir, rejeitar a esposa durante o ato sexual. E ela foi investigando e descobriu que ele tinha vício em masturbação especificamente. Então, de tudo que a gente falou, a gente foca na questão desse caso, na masturbação. Então, o paciente ele era viciado em masturbação, que não conseguia colocar isso na conjunção carnal. Ele não conseguia ter um bom desempenho na conjunção carnal. E aí ele passava a rejeitar a esposa. E o tempo foi passando. E essa moça começou a ser cada vez mais rejeitada, entrou em depressão, ganhou peso, e o marido passou a rejeitar ainda mais por questões fóbicas, passou a rejeitar ela porque ela ganhou peso, passou a desprezá-la, e isso levou a ela a ideais suicidas. Então essa moça pensou em se matar, entrou para um grupo de internet e começou a ter força para poder sair dessa questão. Mas o que eu quero falar para vocês é que a postura, o vício de um parceiro, ele não pode influenciar diretamente na qualidade de vida de outra pessoa. Essa moça, ela tolerou um casamento, tolerou a rejeição, viveu bastante tempo e deixou que chegasse ao ganho de peso, a ansiedade, a depressão, suportou a rejeição porque ela o amava. Então a grande questão que nós vemos são mulheres que amam seus maridos, são mulheres que ou por outras vezes têm uma dependência econômica do marido e se sujeitam a questões dentro do casamento que, se ela não tivesse essa questão econômica, ela não se sujeitaria, ela já estaria separada. São mulheres que dependem psiquicamente ou não têm família próxima e que acabam vinculando a família ao próprio marido. São mulheres que se ficam tolhidas pelo próprio marido dentro do casamento e se tornam verdadeiras prisioneiras naquela questão. Então, ocorre uma série de sequências que vão causar um desfecho ruim, a infelicidade daquele casal. E ela me perguntou: doutor, me ajuda, de quem é a culpa? É dele que tem o vício? É minha que tolerei o casamento? É da minha questão social? É do amor? É por eu ter amado durante a vida esse homem? E eu não estou aqui para te apontar quem é o culpado, se é o homem, a mulher, o amor, as questões sociais, as suas questões pessoais. O que eu estou aqui é para te orientar sobre a questão que isso não pode influenciar na sua vida. Você não pode ganhar peso, você não pode ter depressão, você não pode pensar em se matar por conta da postura de outra pessoa. À medida que você vai tomar, à medida que você vai empregar nessa questão, cabe a você. Não sou eu quem vou dizer o que você vai fazer, você já sabe a resposta, mas eu não estou aqui para te dizer o que fazer. Eu estou aqui para te dizer que a postura dele, seja ela qual for que nós enumeramos aqui, não pode influenciar na sua qualidade de vida durante 30 anos. Então essa mulher teve numa relação ruim, insatisfeita, durante 30 anos. E o que fazer? Você sabe a resposta. Você sabe a resposta. Você não pode ganhar peso, você não pode ter ansiedade, você não pode pensar em se matar por conta disso, você não pode ter baixa autoestima por rejeição do marido, você não pode viver dependente do seu marido. Ou você resolve as suas questões com ele, ou você saia do casamento. O que você pode fazer em um caso em especial é você tentar se adequar a esse marido. Se ele tem o vício na masturbação e você o ama e quer fazer valer a pena essa relação, uma coisa que você pode fazer, assistir o que ele assiste, mesmo que você não goste,
mas estar ao lado dele, apoiar ele, para tentar tirar ele desse cenário e adaptar ele mais na questão carnal. Então esse paciente, ele, se receber o seu apoio, ele tem uma chance de sair desse vício. Então se ele está assistindo aquele conteúdo e só chega ao prazer através dessa forma, procure você fazer isso nele. Procure você reproduzir o que ele faz junto com ele. Que aí na cabeça dele, ao longo do tempo que você tentou, ele vai assimilando e deixando de ver aquele conteúdo. Se esse marido chega em casa cansado, exausto, procure apoiá-lo. Quando ele estiver calmo, você dar o apoio a ele, ajudá-lo a descansar. Se ele tem outros vícios, se forem toleráveis segundo a sua consciência, e que você possa ajudá-lo a tirá-lo desses vícios e você o amar, o faça. Porque o amor é a única coisa que vai superar essas questões. Você tem toda a chance de tirá-lo desse cenário. Basta que você se adeque e consiga tirá-lo desse cenário. Para isso, você tem que entrar no mundo dele para poder resgatá-lo e trazê-lo para o normal. De forma alguma pense em tirar a sua vida, de forma alguma caia em depressão, não faça, não jogue sua vida fora, e se a sua relação vale a pena, brigue por ela, siga em frente, mas de forma alguma pense em fazer o que você pensou em fazer. Tá legal? Esse é o meu recado para você. Tente sempre adequar, resolver as suas questões dentro da sua relação, e se não for possível, tome a melhor conduta para você, para o seu desfecho, da sua saúde mental, da sua saúde física e psicológica também, mas não deixe que isso influencie a sua vida pessoal. Não jogue a sua vida fora. Tá legal? Se inscreva aqui no canal, curta, comente, compartilhe, divulgue. Se você está gostando do conteúdo, dá um like aqui, se inscreva no canal. Isso ajuda o YouTube a distribuir o nosso conteúdo a outras pessoas e ver que é um conteúdo relevante. Tá legal? Forte abraço a todas vocês e aos rapazes também. Estou aqui à disposição. Tchau, tchau.